dia a todos. Bom dia. É muito bom estar neste lugar aqui. Não é um lugar habitual onde todos os sábados temos estado, mas eu acredito que é importante que algumas vezes saiamos do nosso conforto da igreja e estejamos em lugares neutros como este, para adorarmos a Deus de uma maneira um pouquinho diferente, não aquele culto tradicional que temos, a que estamos habituados. O tópico desta manhã, ainda é manhã, mas dentro em breve vai passar, diz as duas ceias. O texto-chave é o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Me refiro a todo o capítulo, mas vamos fazer referência também a alguns outros textos ou trechos de outras partes da Bíblia. Vamos orar. Bom Pai dos céus, obrigado por nos proporcionar um tempo como este para nós estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que abençoe os seus filhos que estão aqui nesta sala, mas também abençoe aqueles que nos assistem virtualmente. No nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 19, verso 1 diz: E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua boca sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regirá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos,
e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É por isso que nós intitulamos esta mensagem As Duas Ceias, pois neste capítulo nós encontramos duas festas. A festa do Cordeiro, mas também encontramos a festa das aves. Aqueles que são chamados para a festa do Cordeiro são aqueles que se assentam na mesa com Jesus Cristo, têm o privilégio de se banquetear na ceia do Senhor Jesus. Mas aqueles que são chamados para a ceia das aves, infelizmente, eles são a comida para as aves. Suas carnes são a comida para as aves. Existe um pensador africano do Quênia, chamam de professor Patrick Lumumba. Ele disse uma vez: a África está assentado na mesa, mas quem se banqueteia são as potências mundiais. Ele disse mais: a África tem que aprender a ir sentar nas grandes mesas, nesses grandes encontros mundiais, não para sermos serventes, mas também para comermos com os outros. O que estou querendo dizer para você nesta manhã é que você é convidado à festa. Mas a pergunta é: você irá à festa como convidado para comer ou irá à festa para ir servir como servente? Você irá à festa para participar das bodas do Cordeiro ou você irá à festa para servir como carne para as aves? A resposta é sua. O livro de Apocalipse tem uma estrutura muito interessante. João, nas 8 visões principais do livro de Apocalipse, começa por contemplar uma cena celeste, uma visão do céu. Geralmente Deus assentado no seu trono. E depois que ele vê o céu e Deus assentado no seu trono, ele é levado de volta para a terra, e na terra ele contempla os eventos da terra. No céu, ele tem a certeza de que Deus tem um comando, tem um controle de todas as coisas. Depois que tem a certeza de que Deus tem um controle de todas as coisas, ele é levado para a terra, porque na terra não há paz, na terra abunda a guerra, na terra abunda a mentira, na terra abunda os assassinatos, na terra abunda o crime, a morte e tudo mais. Mas João já contemplou Deus assentado no seu trono no céu, é levado para a terra, ele contempla os eventos da terra, tendo a certeza de que aquele que está sentado no trono tem um controle das coisas que acontecem sobre a face da terra. Então ele não desanima. E quando contempla os eventos da terra, também é levado para os eventos dos últimos dias, os eventos escatológicos, onde Deus fala para João que esses eventos que você vê aqui sobre a face da terra, nem sempre as coisas permanecerão assim, pois vem um dia em que Deus, de uma maneira sobrenatural, vai intervir sobre os eventos da terra. E não somente isso, depois João é levado de volta para o seu clímax glorioso, onde ele contempla os filhos de Deus sendo vencedores, onde ele contempla os filhos de Deus sendo coroados, onde ele contempla os filhos de Deus sendo salvos, ele contempla os filhos de Deus sendo ressuscitados e sendo transformados e sendo levados à cidade celestial. Esta guerra do grande conflito é uma guerra que já foi ganha. É uma batalha
em que nós nos lançamos nela, tendo a certeza de que a vitória nos é assegurada em Cristo Jesus. Então você não precisa de desanimar. Pode ser que a doença persiga a sua família. Tenha certeza de que tudo vai terminar bem. Pode ser que a morte persiga a sua família. Tenha certeza de que tudo vai terminar bem. Pode ser que a discórdia persiga a sua família. Tenha certeza de que tudo vai terminar bem. Pode ser que a fome persiga a sua família. Tenha certeza de que tudo vai terminar bem. Pode ser que a desgraça persiga a sua família. Tenha certeza de que tudo vai terminar bem. Porque no final da história, nosso Deus vai se levantar e vai salvar o seu povo. Mas nós voltamos para o cerne da nossa questão, da nossa mensagem. As duas ceias. De que lado você vai estar quando Deus finalmente se levantar para socorrer o seu povo? Quando Deus finalmente se levantar para recolher os seus? Quando finalmente Deus se levantar para salvar seus filhos? Para que festa você irá? Para a festa do Cordeiro ou para a festa das aves? Sabe, desde Gênesis, desde que entrou o pecado no mundo, nós encontramos dois grupos, desde que o pecado entrou no mundo. Lembram-se da história de Caim e Abel? Eles foram fazer um sacrifício. E eles tinham instruções claras sobre como o sacrifício deveria ser feito. Mas que é Abel, seguiu as instruções divinas, fez o sacrifício de acordo com a vontade divina e seu sacrifício foi aceito. Mas o outro inventou a sua própria história, inventou o seu próprio caminho, inventou a sua própria justiça, inventou a sua própria doutrina e sua oferta foi rejeitada. Então podemos seguramente dizer que Abel, enquanto Abel se alistava para as bodas do Cordeiro, Caim se alistava para a festa das aves. E eu continuo a perguntar, onde você estará? Diz o livro Patriarcas e Profetas, Abel escolheu a fé e a obediência, Caim a incredulidade e a rebeldia. Nisto consistia toda a questão. Escolheu obedecer, o outro escolheu desobedecer. Encontramos pessoas em Gênesis como Enoque, que andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. No meio dos seus patrícios, no meio dos seus contemporâneos, Enoque escolheu andar com Deus. Os anjos do Senhor faziam suas companhias diárias. A palavra do Senhor era a sua alegria. A oração era o seu respirar. Ele partilhava a palavra de Deus com seus contemporâneos, mas estes o rejeitaram. Apesar disso, Enoque continuou com os seus olhos fitos nas alturas e fazendo assim, ele estava se alistando para a festa das bodas do Cordeiro. Foi assim que ele foi transladado e não se achou mais. Diz o livro Patriarcas e Profetas, página 61, mas o coração de Enoque estava nos tesouros celestiais. Ele vivia na terra, mas seu coração estava nos tesouros celestiais. Ele estimava a cidade celestial mais do que a própria sua vida. E por causa disso, o Senhor o tomou para si. E ele está vivo até os dias de hoje. E não contemplou a morte. Ele se alista para a festa do Cordeiro. Encontramos na Bíblia, ainda no livro de Gênesis, pessoas como Noé, que no momento onde Deus disse, o mundo está cheio de pecado, e por causa disso eu me arrependo de haver criado o ser humano, e eu destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor, porque apesar da corrupção generalizada no seu tempo, ele manteve seus olhos fitos nas alturas, porque Noé se alistava desde cedo para a festa das bodas do Cordeiro. O livro Patriarcas e Profetas diz: Deus outorgara a esses antediluvianos muitas
e ricas dádivas, mas usavam a sua generosidade para se gloriarem e tornaram em maldição, fixando suas afeições nos dons em vez de no doador. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. Adoravam a natureza em lugar de Deus na natureza. O ateísmo que nós falamos hoje, e por vezes pensamos que é um tema contemporâneo, é um tema pós-moderno, ele vem de lá longe. Os antediluvianos eram dotados de dons que arrisco dizer que nós não temos. Aliás, os primeiros homens eram muito grandes. Aliás, porque eles estavam bem próximos de Adão, não é verdade? Estavam bem próximos das propriedades da árvore da vida. Por isso que eles viveram séculos, viveram 900 e tal anos, porque estavam muito bem próximos. A degeneração da condição física da raça humana ainda não tinha chegado ao estágio em que chegou hoje, que só vivemos 40, 50, 60, 70 anos. Aqueles ainda viviam. Imagine alguém que vivia 500 anos, 600 anos, 900 anos. Se você leva 12 anos para fazer o nível secundário, mais 4 anos da faculdade, são quantos anos? 16 anos de estudo. Não é? Porque você já sabe que vai viver mais, pelo menos até 50 anos, não é? Então tem que começar a produzir antes dos 30 anos. Aqueles viviam 900 anos. Se fosse no dia de hoje, quantos cursos faria? Quantas faculdades iria enfrentar, havia de frequentar, sabendo que vou viver quase 1000 anos? Eram dotados. Seus projetos eram magníficos. Mas porque tinham esses dotes, ao invés de glorificar a Deus que lhes considera tais conhecimentos, eles glorificavam-se a si mesmos. Diziam, nós fizemos isso por nossa própria força, por nossa própria inteligência. Adoraram a natureza ao invés do Criador da natureza. Fazendo assim, se alistavam para a festa das aves. Encontramos homens como Abraão, que já vivia no seu tempo em uma cidade desenvolvida. Mas Deus o chamou e disse, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. O que Abraão fez? Aceitou o chamado, pois ele conhecia a voz de Deus. Ele estava em uma cidade desenvolvida. De certeza que amava a sua cidade. Mas quando ouviu a voz do Senhor o chamar, ele disse, eu amo mais a Deus do que a minha cidade. Eu amo mais a Deus do que a minha família, do que os meus parentes. Ele organizou tudo quanto tinha, sua riqueza, o seu gado, a sua esposa, os seus servos, e saiu da cidade. Para onde? Para um lugar que nem sequer conhecia. Mas ele confiava no Senhor que lhe falara. Ele conhecia a voz de Deus. Ele disse, se Deus disse, vai me mostrar uma terra, meu Deus não engana, pois eu me alisto para as bodas do Cordeiro. Ele avançou, sem saber para onde ia, mas porque ele confiava no Deus. Deus conferiu grande honra a Abraão. Anjos do céu andavam e falavam com ele como faz um amigo a outro. Quando os juízos estavam para cair sobre Sodoma, este fato não lhe foi oculto, e ele se tornou intercessor junto a Deus pelos pecadores. Pois Abraão se alistava para as bodas do Cordeiro. Encontramos Israel quando atravessa o Mar Vermelho. Quando já está Israel na outra margem, o que nós vemos? Vemos Israel rejubilando. Vemos Miriam iniciando uma música. Encontramos também o cântico de Moisés. Miriam, Moisés e os filhos de Israel cantam em alegria. E enquanto eles festejam, do outro lado, quando contemplam na praia, o que jaz na praia? Os corpos dos egípcios que viraram a carne para as aves, que viraram a festa para as aves de rapina. Enquanto Israel se alistava para as bodas do Cordeiro, infelizmente, os egípcios estavam a se alistar para a festa das aves.
Mas, infelizmente, Israel, com o andar do tempo, abraçou a apostasia. Abraçou os costumes dos outros povos. Passou a haver sincretismo religioso em Israel. Adoravam ao Deus do céu, ao mesmo tempo que adoravam os ídolos. Adoravam outros deuses. E esse Deus que nós adoramos não aceita uma adoração bipartida. Ou adoramos a Ele, ou não adoramos a Ele. Quando nós adoramos outras coisas, quando nós adoramos o dinheiro e voltamos para adorar a Deus, Deus não aceita a nossa adoração. Quando nós adoramos a nossa beleza e depois voltamos para adorar a Deus, Deus não aceita a nossa adoração. Quando nós adoramos a fama e voltamos para adorar a Deus, Deus não aceita tal adoração. Deus não aceita sincretismo religioso, pois Ele somente é Deus. Ele sabe que essas outras coisas são fúteis. A juventude, ela é boa, é saborosa, é doce, mas ela passa. Ela passa. São apenas, por aí, 30, 40 anos de mocidade, de juventude, de glória. Depois disso, o que vem são as rugas na cara. É o cansaço, sem causa. Isso tudo passa. Mas mesmo assim, Deus, porque é gracioso, no meio de tamanha apostasia em Israel, Ele guardava, mesmo assim, para si, um remanescente. Ezequiel 6, versículo 8 diz: porém deixarei um remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escapam da espada quando fordes espalhados pela terra. Deus sempre manteve um remanescente que se alista para as bodas do Cordeiro. Espero que você seja parte desse remanescente. Já no Novo Testamento, encontramos Jesus também dissertando sobre o mesmo princípio de dois caminhos. O mesmo princípio de dois grupos. Um grupo que se alista para a alegria e outro grupo que se alista para a tristeza. Em Mateus capítulo 25, versículo 1 e 2, Jesus disse: então o reino dos céus será semelhante das virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas, diz Jesus, eram prudentes e 5 loucas. As prudentes se alistavam para as bodas do Cordeiro. As imprudentes, as nécias, estavam, por assim dizer, se alistando para a festa das aves. A pergunta é: de que lado você está? Você está se alistando para a festa do Cordeiro ou para a festa das aves? Jesus ainda disse, em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 33, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes estarão à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, aqueles que se alistam para as bodas do Cordeiro: vinde, benditos do meu Pai, entrai para o gozo da vida eterna, para o gozo da alegria eterna que vos foi preparada desde a fundação do mundo. Mas Jesus também dirá aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. A pergunta é: você estará no lado direito ou no lado esquerdo? De que lado você estará? Lembre-se, os que estarão do lado esquerdo, a Bíblia nos informa, em Apocalipse capítulo 6, versículo 14 a 16, diz: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque estes se alistam para a festa das aves. É o momento do começo da festa do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. E como é que esse momento se desenrola? Diz a Bíblia que o céu se enrola como se enrola um livro, um pergaminho. É retirado, se move, se abre, abre-se uma fenda, de onde descerá o nosso Senhor Jesus Cristo para buscar os seus. Enquanto o céu se enrola como se enrola um livro, aqueles que se preparam
para a festa das bodas do Cordeiro, reconhecem ser o momento da sua salvação. Reconhecem ser o momento da sua glória. Aos demais que não estão preparados, aqueles que serão a festa das aves, eles fogem e se escondem nos penhascos, nas rochas, e gritam para os rochedos, para as montanhas, quem sabe para os grandes prédios, dizem: cai sobre nós. Escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, porque o seu dia da ira é chegado, e quem pode subsistir? A pergunta é: de que lado você estará? Apocalipse capítulo 19, versículo 1 e 2 diz: e depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A terra está envenenada pelo sangue dos servos do Senhor. A terra está envenenada pelas doutrinas errôneas do maligno. Mas graças a Deus que ela reserva um remanescente, aqueles que não adoram nem a besta nem a sua imagem, aqueles que ali estão para a festa das bodas do Cordeiro. A pergunta é: de que lado você estará? O versículo 5 e 6 diz: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O dia das bodas do Cordeiro é chegado. Como o grito da vitória em Apocalipse capítulo 11, 15 a 18 é comparável ao grito da vitória de Apocalipse capítulo 19, versículo 1 a 5, esses devem ser o mesmo grito da vitória. Uma vez que os gritos são após o toque da sétima trombeta e após as últimas pragas, isso sugere que as pragas pertencem junto com a sétima trombeta. As 7 últimas pragas fazem parte da sétima trombeta, porque quando o sétimo anjo toca a sua trombeta é quando temos o grito da vitória. Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Estamos nos alistando para a festa do Cordeiro. O livro Primeiros Escritos diz: então a trombeta de prata de Jesus soou, a descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu, exclamou: despertai, 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 vós que dormis no pó, levantai-vos. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram, revestidos de imortalidade. Os 144 mil clamavam aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Estamos a ir para a festa. Nós vamos para a festa do Cordeiro. A pergunta é: você estará lá? O livro de Isaías 25, versículo 9 diz: e naquele dia, quando o Senhor Jesus abrir a bóveda celeste e ele descer com todos os anjos do céu, então nós diremos: eis que este é o nosso Deus, a quem guardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem guardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos, pois nós vamos para casa, nós vamos para o nosso lar eterno, nós vamos para a grande festa, a festa do Cordeiro. A pergunta é: você estará lá? Você se alista para essa festa? Depois destas coisas, diz Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10: e olhei e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajados, vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono,
e ao Cordeiro. Nós vamos para o lar. Naquele dia nós vamos gritar salvação ao nosso Deus. Veja que a Bíblia nos assegura que todos os povos do mundo estarão lá. A Bíblia nos assegura que todas as línguas do mundo estarão lá. A Bíblia nos assegura que todas as raças do mundo estarão lá. Estarão lá americanos, estarão lá os portugueses, estarão lá os chineses, estarão lá os indianos, estarão lá os moçambicanos. Vou deixar de generalizar. Estarão lá os machanganas, estarão lá os macuas, estarão lá os macondes, estarão lá os machopes, estarão lá os maquilimanes. Todo mundo estará lá. Então, se você não estiver lá, não será por culpa de Deus, porque Ele já fez provisão para que todos os povos da terra estejam lá. A pergunta é, você estará lá? O livro Primeiros Escritos diz: todos nós entramos na nuvem. Estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra e colocou sobre a nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram enquadrados perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa. Nós vamos para o lar e vamos receber de Cristo a nossa coroa. Apocalipse 15, versículo 2 diz: e vi como um mar de vidro misturado com fogo. Está na praça celestial. E também os que saíram gloriosos da besta e da sua imagem e do sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Haverá música lá no céu. Deixe-me dizer aos músicos que estão aqui: vocês estão fazendo bem, muito bem. Vossa música faz tremer o coração. Mas deixe-me também vos dizer que essa música não pode ser comparada à música que nós teremos lá. Quando nós finalmente unirmos nossas vozes às vozes dos anjos e cantarmos louvores ao nosso Deus. Espero que você esteja lá. Alguns aqui têm vergonha de abrir a boca para cantar, porque quando cantam parece que estão a chorar. Os seus amigos ao lado nem conseguem acompanhar a música, porque tiram não sei que voz, não se encontra naquela classificação das 4 vozes. Não se encontra. Mas naquele dia nós estaremos lá. Teremos as harpas de Deus e nós vamos alçar nossas vozes em louvor ao nosso Deus. E você quer faltar? Por que você faz planos para não estar lá? Eu não te entendo. Você está satisfeito com este calor? Está satisfeito com essa fome? Está satisfeito com essa corrupção que nos envolve nesta terra? Está satisfeito com essa pobreza que nos envolve? Nós vamos para o lar. Nós vamos para o lar. Apocalipse 15:3 diz: esses com as harpas na mão cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E diziam mais: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Nunca mais, diz a Bíblia, terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Nós vamos para o lar. Nós vamos contemplar o nosso Salvador. Nós vamos conviver com o Senhor Jesus. Sabe, aquela conversinha, colocar a conversa em dia com o Senhor Jesus. Tirar algumas mentirinhas que temos acompanhado aqui na terra. E nós vamos dizer: Jesus, lá na terra nos diziam, somos primos de macaco. Quer dizer, nós não criamos nessa mentira, mas nos explica bem como terá sido o processo da nossa criação. E Jesus vai nos contar a história toda, sabe? Teremos toda a eternidade para ouvirmos histórias do Senhor Jesus. Por isso que eu digo, eu não entendo. Por que alguns fazem planos para não ir? Por
que é que alguns fazem planos para não estar lá? Satisfeito com glória apenas de 50 anos? Com glória desta terra que você goza apenas em 70 anos? Mesmo os mais ricos deste mundo, pronuncie os nomes se você quiser. Não sou profeta, nem filho de profeta, nem sou judeu, nem relacionado com nenhum deles. Mas eu vos digo, não chegarão a 120 anos. Vão gozar o seu dinheiro por 40 anos, 50 anos, 70 anos. Se forem mais robustos, podem ir, se calhar até 90 anos, mas não mais que isso. Mas lá onde nós vamos, viveremos por toda a eternidade. E a riqueza do mundo será nossa, toda ela. Aqui, para encontrar ouro, é preciso cavar quilômetros para baixo. Mas lá, as estradas serão de ouro. Não é asfalto preto, sujo, não. As estradas de ouro. É por isso que ladrões não vão lá. Senão vão ficar lá com picaretas para cavar o ouro de Deus. Não sei, venderiam para quem? Porque todos teremos muito ouro. Prateleiras nas nossas casas serão de ouro. Não mais plástico. Ouro. Nós vamos para o lar. Um trecho que eu tirei do livro Mensagens Escolhidas da escritora Ellen White. Diz ela: em meu sonho uma sentinela se achava à porta de importante edifício e perguntava a cada um que vinha em busca de entrada: recebeste o Espírito Santo? Tinha na mão uma fita métrica e apenas muito poucos eram admitidos no edifício. Vosso tamanho como ser humano não é nada, dizia ele. Mas se alcançasses a plena estatura de um homem em Cristo Jesus, segundo o conhecimento que tendes tido, recebereis o aprazamento para sentar-vos com Cristo nas bodas do Cordeiro. E pelos séculos eternos nunca deixareis de aprender das bênçãos a vós asseguradas no banquete preparado para vós. Então, a entrada no céu não é por beleza, não é por estatura humana, mas cumpre-se todo homem buscar alcançar a estatura de Cristo Jesus. Cobrir a nossa justiça tênue, a nossa justiça corrompida pela justiça de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós somos cobertos pelo manto da justiça de Cristo. E dessa maneira teremos alcançado a estatura de Cristo Jesus. E nós entraremos na cidade pelas portas. Diz o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 110. Podeis ser altos e bem-sucedidos em vossa pessoa, mas não podereis entrar aqui. Não poderá entrar ninguém que seja criança crescida. Criança crescida. Levando consigo à disposição os hábitos e as características peculiares às crianças. Todo dia você só aprende lição número 1. Nunca passa para a lição número 2. Não entra na cidade. Uma pessoa iracunda, como criança. Criança não demora a zangar. O bem da criança é que zangou aqui, aí já passou. Mas você, desde que zangou em 2010, até hoje, continua zangado. Não entra na cidade. Não entra. Se nutriste suspeitas, críticas, mau humor, dignidade própria, não podereis ser admitidos, pois estragaríeis o banquete. Lá não entram pessoas que gostam de suspeitar. Sempre tem binóculos nos olhos para ver a vida dos outros. Encontrou jovens caminhando pela Avenida Eduardo Mondlane. Não quer lá saber se encontraram aí, cada um saiu da sua casa e se encontraram casualmente na Avenida Eduardo Mondlane. Já viu marido e mulher. E sabe, aqueles dois aí namoram. Quem te disse? Não entra na cidade. Mal-humorados. Todo momento bochecha. Nunca consegue rir na vida dele.
não entra na cidade. Senão vai estragar o espírito do banquete. Porque um banquete é de alegria. Não há suspeitas lá. Não há rival lá na festa. Lá. Não há rival. Não há ciúmes lá na festa. Lá. Então não pode ir. Todos os que entram por esta porta trajam a veste das bodas, tecida no tear celeste. Os que se educam em apanhar os defeitos no caráter dos outros revelam uma deformidade que torna as famílias infelizes, que desvia almas da verdade para buscar fábulas. Todos têm defeitos, menos você. Todas as moças estão aqui e não sabem vestir, só você sabe. Só você sabe combinar roupa, só. Todos não sabem falar, só você que sabe. Em tudo você encontra defeito. Então não entra. Não vai lá na festa. Senão encontraria até defeitos na festa. Encontraria defeitos até no próprio Deus. No próprio Senhor Jesus. Não vai. Está habituado a encontrar defeitos em tudo quanto vê. Não há coisa perfeita em sua vida. Na vida dos outros. Só na sua. Então não entra. Não vai. Fica aqui. O livro Primeiros Escritos diz: com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha, que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Todos exclamavam: a cidade, a grande cidade, vem de Deus, descendo do céu. E ela veio e se pôs no lugar em que nos achávamos. Você pode ler também em Apocalipse, capítulo 21. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras do Senhor. Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Bem-aventurados. Será que você goza dessa bem-aventurança? Deixa-me ler esse texto. Regozijemo-nos e regozijemo-nos e alegremo-nos. Demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa do Cordeiro? A sua igreja. E quem faz parte da sua igreja? Os filhos de Deus formam o corpo de Cristo. São esses que são convidados às bodas do Cordeiro. A pergunta é: você faz parte do corpo de Cristo? Você está convidado à festa das bodas do Cordeiro? E vi uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de fruta. Aí não há champanhe, não há vinho, não há Coca-Cola, não há refrigerante, não há o que mais. Essas coisas todas que andamos a tomar aí, pintadas de cores nocivas à nossa saúde, não estão lá. Aí só tem frutas bonitas à vista e deliciosas no paladar. Nós vamos lá. Não estou a ver carne. É saborosa, é? Mas a carne nos lembra o pecado, pois para comermos a carne temos que matar um animal, não é verdade? Mas nessa festa nós vamos nos deliciar das frutas. Frutas! Sabe, você pode pensar que conhece fruta. Que maçã é essa que não tem nenhum aroma? Nem semente tem. E chama isso de maçã? Chama isso de fruta deliciosa? Espias, quando entraram em Canaã, um cacho de uva tinham que colocar no ombro 2 homens para carregar. Imagina as uvas lá, irmã. Não vai poder acabar sozinha uma uva. Tem que partilhar com outra pessoa. Banana! Não são essas coisinhas, você mete na boca e engoliu. Não.
banana. E você ainda quer ficar? Ainda quer ficar aqui? Quer perder essas coisas? Má notícias tenho para aqueles que querem ficar. Não existe só a festa do Cordeiro, como também existe a festa das aves. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Se você quer continuar a ler, diz: vindem e comei a carne dos tribunos, dos grandes, dos pequenos, dos homens, dos livres, dos servos. Deixa-me dizer o seguinte: a festa das bodas vai começar com a vinda do Senhor Jesus. Com a vinda do Senhor Jesus. E não estamos nos alistando agora para a festa das bodas. Espero que seu nome já esteja lá no livro da vida. Porque só aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida estarão na festa das bodas do Cordeiro. Começa com o aparecimento do nosso Senhor. E nós vamos para o céu. Aqueles 7 dias, aqueles 30 minutos de Apocalipse, 7 dias de viagem para o nosso lar. Já estaremos no espírito festivo. É por isso que aqueles que não sabem se alegrar não podem ir lá. Você convida um amigo para a festa que não sabe se alegrar, não sabe rir? Outros estão a rir, estão a conversar. Ele está com as tristezas não sei de quantos séculos. Esses não merecem ir à festa. Por isso que lá não vão os mal-humorados. Aprenda a sorrir. Deixa ver os seus dentes um pouco. Vejam como fica lindo. Nós vamos à festa. Então nós vamos para lá. E enquanto nós vamos para lá, outros ficam onde? Aqui. Vão morrer. E ninguém haverá para os sepultar. A festa das aves também começa. Mas como as aves também vão morrer, porque nenhum ser vivo permanecerá sobre a terra, ela será interrompida. E essa festa das aves vai ser retomada no final do milênio. Quando nós voltarmos do céu com o Senhor Jesus para a terra, e a cidade santa descer, e nós entrarmos na cidade, e Jesus ressuscitar os ímpios, que não puderam ir para o céu, haverá outra festa, coroada com fogo, que vai cair sobre os ímpios. A pergunta é: para qual festa você está? O convite foi lançado para todos. Como disse Patrick Lumumba, África vai à festa sempre, África. Mas quando a África vai à festa, não está a ir comer, está a ir servir, outros comerem. Não estavam reunidos nas Nações Unidas agora? Estavam lá reunidos nas Nações Unidas. Toda a atenção do mundo pensa que vem para a África. Se vem para a África é para tirar coisas, tirar proveito, tirar as riquezas que infelizmente nós não conseguimos aproveitar. Como dizia alguém, africano morre, parece formiga em cima do açúcar. Riquezas estão cheias debaixo da planta do nosso pé, mas estamos a sofrer. Outros é que vêm comer. Vais comer ou só vais servir? Nós vamos para a festa. Quero fazer uma oração especial para alguém que esteja aqui nesta sala. Infelizmente nós também não somos bons para convidar amigos. Queremos ir sozinhos à festa, né? Somos mão de vaca, chamam de mão de vaca, né? Cacata, avarento. Não solta. Chega na casa dele, está a preparar frango. Esse frango de 15 dias, que 5 minutos já está pronto. Mas porque você chegou lá, há de ferver frango 2 horas. Está à espera de você ir para a sua casa, para ele ficar a comer. Né? Não fica bem. Mas eu gostaria de orar com alguém que esteja aqui, que queira dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para que eu possa entrar na festa do Cordeiro. Temos alguém que queira fazer esse voto, que queira dizer: Senhor, eu quero entrar na festa do Cordeiro. Eu não quero ser a carne das aves, porque esta nossa carne, que hoje apodrece, que hoje está corrompida, será transformada à semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus. Então as aves não terão como se banquetear na nossa carne, mas os outros, esses servirão de banquete para as aves.
Vamos orar. Querido Pai dos céus, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nos convidas para a festa das bodas do Cordeiro. Todos que estamos aqui e aqueles que nos assistem a partir de casa, Senhor, todos aqueles que desejam abrir seus corações para que Tu possas entrar através de Santo Espírito, Senhor, aliste seus nomes na festa do Cordeiro. Aliste seus nomes no livro da vida para que nós possamos entrar na festa. Nos ajude, Senhor, a limar algumas arrestas que não estejam lá muito bem. Nos ensine a Te amar, a Te servir cada dia, para que cada dia nós possamos aprender mais de Ti, para que naquele dia, quando Tu voltares, possamos entrar com alegria e júbilo na festa do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém.